Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Tiago capítulo 1, versos de 1 a 4. Esse texto diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você pode repetir comigo o verso 2, todos juntos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Passar por provação não é coisa fácil. Agora, passar por provação com toda alegria é um milagre. Se Deus não nos capacitar, nós não conseguimos. Eu queria pensar com você um pouco sobre esse texto. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é quem escreve. Quem que escreveu essa carta mesmo? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: quem é esse Tiago? A Bíblia, no Novo Testamento, fala de 3 Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão do apóstolo João. Tiago, filho de Alfeu. E Tiago, irmão de Jesus. Qual desses 3 escreveu esse texto? Não pode ter sido Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi assassinado antes da carta ser escrita, conforme Atos 12. O filho de Alfeu, muito provavelmente não foi, porque ele tem uma passagem muito apagada em todo o Novo Testamento. Nos resta a opção de que esta carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Como vocês sabem, Maria teve outros filhos. Só que João 7,5 diz que os irmãos de Jesus, durante o seu ministério, não creram nele, eram incrédulos. Eu imagino a dificuldade, Jesus cresceu com eles. Jesus tem uma vida normal, natural, como as outras crianças, como os outros adolescentes, como os outros jovens. Jesus era um carpinteiro em Nazaré. E de repente Jesus vai ao Jordão, Jesus é batizado, Jesus começa o seu ministério, Jesus começa a falar coisas impressionantes, fazer milagres extraordinários, e eles ficam muito encantados com aquilo, mas não acreditam. E até o momento em que Jesus morre, que Jesus ressuscita, que Jesus aparece a Tiago, está lá em 1 Coríntios 15, e muito provavelmente é nesta aparição do Cristo ressurreto, é que ele tem uma experiência de conversão. E esse Tiago vai se transformar num líder da igreja em Jerusalém. Quando Pedro sai da prisão, ele manda informar Tiago. Já era o líder da igreja de Jerusalém. Quando lá em Atos 15, houve aquele primeiro concílio da igreja, foi esse Tiago que presidiu esse concílio. E agora notem vocês, de incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo do Senhor Jesus. Eu acho magnífico esse testemunho dele, porque ele poderia ter colocado assim: Tiago, irmão do Senhor Jesus. E não teria mentido se fizesse isso. Mas ele resolve humildemente se apresentar apenas como um servo do Senhor Jesus. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção
é que nós, como aquele povo, somos um povo especial, mas não um povo isento de aflições. Veja comigo, por gentileza, no verso 1 ainda, para quem ele escreveu essa carta. Você pode repetir? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Essas 12 tribos que se encontram nas dispersão é uma referência aos judeus convertidos. Muito provavelmente lá no Pentecoste, com o sermão de Pedro. Vocês se lembram que havia judeus do mundo inteiro lá. E eles estavam lá. Foram convertidos lá. Muito provavelmente a partir do martírio de Estevão, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. E agora esses judeus crentes estão espalhados no mundo inteiro, mas não espalhados por uma disposição pessoal. Eu vou morar na cidade tal porque ela é melhor para criar meus filhos. Eu vou mudar para outra cidade porque lá eu vou ter um trabalho melhor. Aí eu vou para aquela outra cidade porque lá eu vou ter mais oportunidade de crescer financeiramente. Aí eu vou para outra cidade porque é um centro mais desenvolvido, eu vou me sentir melhor lá. Não foi essa a razão. Essas pessoas são salvas, essas pessoas são crentes, essas pessoas, elas fazem parte da família de Deus, essas pessoas são amadas por Deus, mas elas estão enfrentando algumas dificuldades. Por exemplo, perderam a sua liberdade, perderam as suas casas, perderam as suas terras, perderam os seus bens, perderam os seus vínculos familiares. Eles estão vivendo num momento de instabilidade, de insegurança, de peregrinação. Arrancaram suas raízes. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus fez de você uma pessoa especial. Mas Deus não fez de você uma pessoa imune, livre de problemas. A vida cristã que você e eu abraçamos não é uma redoma de vidro. Não é uma estufa. Nós não estamos blindados. Portanto, se você está passando por uma luta, se você está passando por um vale, se você está passando por uma angústia, se você está passando por uma prova, se você está passando até por injustiças no seu trabalho, no seu convívio, no seu contexto, não estranhe isso. Isso é compatível com a sua vida cristã. Aliás, a Bíblia diz que nos importa entrar no reino por meio de muitas, não de poucas, muitas tribulações. Paulo chega a dizer que todo aquele, não alguns, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, vai ser o quê? Perseguido. É muito importante relembrar isso, sabe por quê? Porque senão, quando a gente começa a passar por determinadas lutas, a gente começa a murmurar, a gente começa a questionar Deus. A gente começa a questionar o amor de Deus. E ele começa a perguntar, onde está Deus? Por que Deus me permite isso? Por que Deus está tratando assim comigo? Por que não resolve logo o meu problema? Por que esse problema se arrasta tanto tempo? Veja você que Tiago está escrevendo a um grupo de crentes salvos em Cristo Jesus, mas estão dispersos. Dispersos. Agora, veja comigo outra coisa maravilhosa. As provações, irmãos, são compatíveis com a fé cristã. Olha o verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Por quantas provações você está passando hoje? Tem provação? Está tudo bem com você? Tem luta? Está doendo em algum lugar? Às vezes você também atravessa a madrugada sem dormir. Tem hora que o seu coração aperta também. Você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Se você está passando por isso, você não é uma exceção. Se você está passando por alguma luta, saiba que o povo de Deus sempre passou por lutas.
E nem Jesus nos prometeu a ausência de lutas. Em outras palavras, as tribulações, as provações, as lutas são compatíveis com a fé cristã. Deixa eu dizer outra coisa para você no texto. As provações, além de compatíveis, elas são variadas. Olha o verso 2 de novo. Vamos ler outra vez? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quantas provações? Várias. A palavra várias é uma das palavras mais lindas do Novo Testamento, porque é uma palavra grega que nós trouxemos para a língua portuguesa e é muito bonita. A palavra várias aí é a palavra poikilos, de onde vem a nossa palavra policromático. A palavra policromático não é muito fácil também não, mas o que significa policromático? Várias cores, de várias cores. Então o que é que Tiago está dizendo? Que as provações da nossa vida têm diversos matizes, diversas cores, diversas tonalidades, diversos graus de intensidade. Você e eu já passamos por provações tranquilas, né? Tranquilas. Na linguagem do antigo presidente, uma marolazinha. Uma marola. Tem provação que é rosa clara, igual esmalte de noiva. É tranquilo, você passa de letra. Passa de letra. Mas tem outra provação que é rosa choque. Aí já balança um pouco, já mexe um bocadinho mais. Já tira o seu sono, já tira o seu apetite, já deixa você sem dormir. Já angustia a sua alma. De vez em quando você se colhe chorando. Tem outras provações que são cinzentas. O cenário fica pardacento. A providência fica carrancuda. Você olha para o cenário e parece que está tudo contra você. E você não vê saída. Mas tem hora que a provação é tenebrosa. Você é como que esmagado por uma avalanche que vem rolando em cima de você e passa em cima de você como um trator. As provações são variadas. Sabe de uma coisa? E Deus está no controle, porque Ele nunca vai permitir você ser mais provado do que você tem capacidade para enfrentar. Não que você tem capacidade de enfrentar, Ele capacita você para enfrentar cada tonalidade de prova que vem sobre a sua vida. Eu tive alguns traumas de infância, porque quando eu nasci, minha mãe já estava para morrer, e eu também na barriga dela, e Deus poupou ambos. Mas desde que eu me entendi por gente, a minha mãe era muito doente. E nós morávamos numa roça. Não tinha estrada, não tinha médico. E quando ela ficava muito ruim, que saía, era muito complicado. E eu ficava apavoradíssimo. Eu entrava em pânico. Só da possibilidade da minha mãe morrer. Às vezes, quando ela era tirada às pressas, eu ficava desesperado. E eu orava muitas vezes como criança. Como pré-adolescente, falei, meu Deus, me leva primeiro, porque eu não aguento ver ninguém da minha família morrer. Eu quero morrer primeiro. E eu fazia essa oração sinceramente. Tem hora que você diz, meu Deus, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu quero dizer para você que Deus também não prepara você na véspera. Se Deus um dia permitir você e eu passarmos por alguma prova, por alguma luta, por algum dissabor, pode ter certeza, na hora de enfrentar o problema, Deus vai revestir você de forças. Vai. Hoje eu já tive o drama de viver essa situação, de perder pai, minha mãe morrer,
perder, o perder que eu digo é um termo não é correto, né? De ver partir 2 irmãos em 17 dias. E é um drama. Agora, recentemente, a mãe ainda tinha. Mas quando Deus permite você passar, Ele vai sustentar você. As provações são variadas. Mas olha outra coisa comigo. As provações, além de compatíveis e variadas, elas também, louvado seja Deus, são passageiras. Pode ler de novo o verso 2 comigo? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não está escrito assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o ficardes em várias provações. O passardes. É bem verdade que algumas pessoas passam de avião supersônico. Outros passam de trem-bala. Outros passam de Fórmula 1. Outros passam de automóvel. Outros passam de moto. Outros passam de bicicleta. Outros passam correndo. Outros passam andando. Outros passam engatinhando. Vou dizer até de muleta, mas estão passando. Vão passar. Vão passar. Então essa prova que você está vivendo hoje, que parece que é agarrada na sua vida, pode ter certeza, vai passar. Vai passar. Daqui a pouquinho, esse cenário cinzento vai ficar claro. Eu tive uma experiência muito bonita. Quando meu pai faleceu, eu era pastor em Bragança, meu pai morava no interior do Espírito Santo. E eu cheguei aqui em Congonhas para tomar um voo, era de manhãzinha e estava garoando, como é muito comum em São Paulo. E aquela dor no coração, aquele aperto no peito, aquela angústia na alma, eu acho que quem já passou por isso sabe como é que a gente se sente numa hora dessa. E quando o avião decolou, dentro de 2 minutos, ele atravessou aquele nevoeiro denso. E lá em cima, o sol estava brilhando, bonito, muito bonito. E Deus ministrou o meu coração. Ele disse, você está hoje com este nevoeiro na sua alma, mas eu sou poderoso para levar você às alturas e mostrar para você que onde eu estou governando, você pode experimentar tudo claro na sua alma, na sua mente, no seu coração. Deus é este Deus que faz isso, porque as provas são passageiras. Você está chorando hoje, amanhã você vai estar celebrando. Às vezes aquele motivo que está levando você às lágrimas vai ser a razão da sua maior alegria amanhã. Aquele filho, aquela filha que hoje está sendo motivo do seu choro, amanhã vai ser motivo da sua maior alegria. Aquela causa que hoje faz você chorar, amanhã vai fazer você celebrar e dar glórias a Deus. Esse Deus é poderoso para reverter a situação, para transformar vales em mananciais. Mas há uma outra verdade que eu gostaria que você pensasse comigo. As provações são compatíveis, as provações são variadas, as provações são passageiras, mas agora as provações são pedagógicas. Olha de novo comigo, por favor, o verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa palavra perseverança é outra das ricas palavras do Novo Testamento. Havia 2 palavras no Novo Testamento para paciência. Palavra paciência para relacionamentos e a palavra paciência para circunstâncias. A palavra aqui perseverança seria melhor traduzida por paciência triunfadora. Tem gente que tem muita calma para lidar com gente, mas não tem nenhuma calma para lidar com situações, circunstâncias. Tem pessoas que são pacientes com circunstâncias, mas não têm tolerância com gente. O que Tiago está dizendo é que Deus permite essas provas na nossa vida, e elas não são por acaso, e elas não são fortuitas, elas são pedagógicas.
Elas são instrumentos de Deus para trabalhar em nós. Porque Deus está esculpindo em você o caráter de Cristo. Agora pense comigo que Deus às vezes vai usar algumas ferramentas para tirar algumas lascas da nossa vida. E toda vez que mexe, dói. Dói. Agora, para Deus moldar você, para Deus trabalhar na sua vida, para Deus fazer de você uma pessoa parecida com Jesus, qual é a ferramenta? Qual é o formão de Deus? São as provas. Não foi diferente nem com Jesus. A Bíblia diz que ele aprendeu pelas coisas que sofreu. E vocês são todos testemunhas disso. Nós aprendemos muito mais nos dias de prova do que nos dias de celebração. Nós nos curvamos mais, nós nos humilhamos mais, nós revelamos mais a nossa dependência, nós nos tornamos muito mais frágeis no sentido de dizer: Deus, eu preciso de Ti. Quando está tudo bem, o ser humano tem a tendência de quê? Botar Deus de lado. Não, eu estou bem, eu sou um bom condutor da minha própria vida, eu sou, uma linguagem mais poética, eu sou o capitão da minha própria alma. Eu não preciso de piloto, não preciso de Jesus. Aí vem a prova, aí vem a luta, e você começa a perceber que você não é tão forte assim, que você não é tão sábio assim, que você não tem tanto poder assim, que você não está tanto no controle assim. E aí isso gera o quê? Vulnerabilidade. E nessa vulnerabilidade, o que acontece? Eu preciso correr para quem é refúgio seguro. Eu corro para Deus. E Deus é tão bom que Ele me acolhe, que Ele me recebe, que Ele me restaura, que Ele me consola, que Ele me trata, que Ele me conduz. E Tiago está dizendo isso, que estas provações têm um propósito. Qual o propósito? Você ser uma pessoa confirmada. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa provação da vossa fé tem outra ideia bonita no texto. A ideia aqui, gente, é a ideia de ourives. Quando um ourives vai pegar um metal, esse metal tá o quê? Tem o quê? Determinadas impurezas. Então, quando se joga esse metal no cadinho, no fogo, esse metal podia reclamar, falou: mas puxa vida, o que está fazendo comigo? Mas o fogo vai fazer o quê com o metal? Vai purificar, vai tirar as impurezas, vai valorizar ainda mais o que é legítimo, o que é puro, o que é genuíno. É isso que Deus faz. A prova não destrói você, a prova purifica você. A prova fortalece você. Você não sai da prova mais fraco, você sai da prova mais forte. E aqui nós temos que fazer uma distinção entre tentação e provação. Deus não tenta ninguém, Deus prova. Satanás não prova ninguém, Satanás tenta. Deus prova você para tirar o melhor de você, Satanás tenta você para tirar o pior de você. O projeto de Deus é aperfeiçoar você e fortalecer você. Por isso, Ele prova, para que você seja como ouro depurado. Agora veja o último verso. Ora, a perseverança, ou essa paciência triunfadora com as circunstâncias, enquanto Deus está trabalhando. Você já viu essa placa na rua? Você está passando um trânsito complicado, diz: paciência aí, nós estamos trabalhando. A sua vida tem uma placa. Deus pôs essa placa na sua vida. Calma, eu estou trabalhando. Não fique impaciente, não, Deus está trabalhando. E enquanto Deus está trabalhando, parece que está uma bagunça. Já percebeu isso? Passa na rua, está uma bagunça. Mas daqui a pouco você passa lá, está tudo em ordem, tudo bonito, tudo restaurado, tudo refeito, fica melhor. Deus está trabalhando. E o texto diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe o que Deus está fazendo? Na linguagem lá do
do Pedro, que era pescador, Deus está pegando a sua vida como uma rede e está remendando essa rede. Tem determinados buracos na nossa vida, tem determinadas áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Tratadas. E Deus então está trabalhando assim. Para quê? Para que você e eu sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provas estão chegando para Deus tratar determinadas áreas da nossa vida. Para que aquela área que estava vulnerável, aquele flanco que estava aberto, aquela situação que era um risco e um perigo para a nossa vida, sejam tapadas. Deus está trabalhando em nós. Agora eu quero concluir voltando para o verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. E aí eu e você precisamos pedir perdão para Deus nessa tarde. Porque via de regra, como é que a gente lida com a prova? Como é que a gente faz? A gente fica triste, a gente chora demais, a gente às vezes murmura também, não é verdade? A gente reclama bastante, a gente às vezes fica até aborrecido, desanimado, questionando tudo, até botando Deus contra a parede. Cadê Deus? Se Ele me ama, por que eu estou passando por isso? Como o salmista perguntando, até quando, Senhor? E sabe, irmãos, eu não tenho dúvidas disso. Ou Deus nos capacita, ou nós não temos condições de reagir dessa maneira. Meus irmãos, tende por motivo, não de alguma alegria, mas de toda alegria. De toda alegria. E sabe, foi isso que impactou o mundo daquela época, porque esses crentes perdiam seus bens e celebravam. Eles iam presos e davam glória a Deus. Eles eram açoitados, saiam lá se regozijando pelo privilégio de sofrer por Cristo. Eles eram jogados nas arenas para serem pisados pelos touros, mordidos pelos cães, devorados pelos leões. E cantavam. Nós verdadeiramente podemos ser chamados aqui, mulheres e homens de esperança. Porque a nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança não está na nossa força, a nossa esperança não está na nossa habilidade, a nossa esperança não está na igreja, a nossa esperança não está no pastor, a nossa esperança não está na denominação, a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está na economia, a nossa esperança não está na nossa saúde, a nossa esperança está em Deus, em Cristo Jesus. Que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele ponha um cântico de louvor nos nossos lábios, que Ele adestre as nossas mãos, que Ele firme os nossos pés, que Ele firme os nossos passos, que Ele nos enche o nosso coração de gratidão e os nossos lábios de louvor. Vamos ler juntos o verso 2 para encerrar? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Pode ter certeza disso. Se Deus está provando você, é porque Ele tem uma grande obra a fazer na sua vida e através da sua vida. Você não se alegra por causa da provação. Você não é masoquista. Nem Deus é sádico. Nós não fazemos apologia ao sofrimento. Nós não exaltamos o sofrimento. Sofrimento deve ser evitado, e nós lutamos para evitá-lo, para diminuí-lo. A nossa alegria não está na razão de que nós gostamos de sofrer, não, 1000 vezes não. A nossa alegria está no fato de que, se nós estamos sofrendo,
Deus está no controle e tem um propósito com isso, e está trabalhando na nossa vida, mesmo por meio do sofrimento, e vai nos conduzir a uma vitória gloriosa. Essa luta durará a vida inteira. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Porque o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. É só mais um pouquinho e Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.